Chegando aí no teu lugar, amém? Já pegue a palavra de Deus, amém? As crianças já foram para a escolinha, amém? Pega a palavra de Deus, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1. Vamos à palavra de Deus. Amém? Se você está desacompanhado da palavra, temos Bíblias ali atrás. Os obreiros podem pegar a Bíblia ali e levar para as pessoas, para acompanharem na leitura. Amados, é muito importante que você acompanhe e que você venha ler também depois, tirar suas dúvidas. É muito importante que você acompanhe na palavra de Deus. Amém? Eu vou pedir para que todos se coloquem de pé em reverência a esta palavra. E logo depois da primeira leitura, aí você vai se assentar, em nome de Jesus. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro, não tendo prata nem ouro, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu vou ler novamente o versículo 4, que diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Você crê que esta é a palavra de Deus? E ela pode e vai falar poderosamente ao teu coração? Então comece a aplaudir bem forte ao Senhor. Desocupa as tuas mãos e aplauda ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida e vai ser ministrada, meu Deus. Mas é preciso neste momento que eu diminua para que o teu Espírito Santo encontre lugar na minha vida, porque este povo que aqui veio não veio para ouvir o homem, mas veio para ouvir a tua poderosa palavra. Amém e graças a Deus. Tome o teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, desde o princípio, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, quando Ele criou o homem, Ele criou para que o homem tivesse uma só adoração a Ele, somente a Ele, e não adorasse outra criatura, ou nem anjos, nem principados, que a adoração fosse exclusiva para o próprio Deus, fosse uma adoração para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Lá no início, no patriarca Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. Só que Deus olhava para aquele lugar e já via que não estava indo bem, porque já estavam adorando a falsos deuses, já estavam indo pela consciência do coração daquele povo. E Deus chama a Abraão, e agora eu peço para colocar Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. Ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque Deus já não estava se agradando do que estava acontecendo ali. Olha lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus chama Abraão já para ele tirar do meio daquele povo, porque Deus queria agora formar um povo diferente. Formar um povo segundo a vontade dele. Um povo que não se parecesse com as outras nações, que não tivesse andando segundo o curso do mundo naquela época. Queria um povo que tivesse um comportamento diferente, um povo que se vestisse diferente, um povo que quando olhasse, aquilo é povo de Deus.
Aquele identificado, quando você bate o olho, você sabe que não tem adoração aos outros deuses, não tem costumes estranhos, mas aquele é um povo separado por Deus. E Abraão realmente, ele vai. E ali forma a família dele, para toda a geração dele. E o povo acaba, por fim, chegando até o Egito. E Deus levanta um homem chamado Moisés e tira com braço forte o povo da terra do Egito. E indo para a terra prometida, agora, no Monte Sinai, Deus chama Moisés e faz, digamos ali, um concerto através dos 10 mandamentos, porque o povo foi para o Egito, adquiriu costumes que desagradavam a Deus, o povo não tinha lei, o povo, cada um seguia o que a sua mente achava que poderia fazer. Ou seja, o povo estava sem uma doutrina, sem os princípios de Deus. Ele chama Moisés lá no Monte Sinai e dá os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E agora nós vamos começar a entrar onde a mensagem vai falar com você. Então falou Deus a todas as palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem os servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Volta no versículo 4. Olha que coisa interessante. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus estava dando uma ordenança que não era para criar nenhum tipo de imagem de escultura, não era para fazer nenhum pingente, não era para fazer nada que representasse, digamos assim, quando eu olho para isso aqui eu vejo que é Deus. Não, isso acontecia lá na terra de Ur dos Caldeus, quando Terá, o pai do Abraão, vivia lá, era por isso que Deus se desagradou de tudo aquilo. E agora Deus está dando mandamentos para que Moisés entregasse para o povo, para que o povo agora tivesse, digamos, um estatuto de como seguir. Deus não aceita nenhum tipo de imagem de escultura, nenhum tipo de semelhança de nada. Ali, digamos, não, é para adoração, é para eu imaginar que é Deus e ali eu me prostrar. Não, Deus proibiu tudo isso. Deus proibiu todo esse tipo de situação. Por quê que Deus proibiu tudo isso? Porque o povo esquecia de Deus e começava a achar que aquela imagem, que aquela escultura, que aquilo que ela gerou, que ela fez, era Deus. E estava tirando a adoração que era de Deus e entregando para ídolos. E tem o inimigo das nossas almas que usa toda esta situação para roubar a adoração que é de Deus. E Deus não se agrada desse tipo de coisa. E agora eu peço Isaías capítulo 45, 18. Olha que coisa interessante. Isaías capítulo 18, versículo 20. Glória a Deus. Isaías capítulo 18, versículo 20. Aleluia. Deus é Deus amor, mas é Deus de justiça também. Isaías 45, 18. Está escrito assim, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. E ele a estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que faço justiça e anuncio coisas retas. Versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Não sabem os que conduzem em procissão as imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha a seriedade do que o Senhor escreveu aqui, em Isaías no capítulo 45, no versículo 20. Congregais e vinde, chegai-vos vós, os que escapastes das nações. Não sabem nada os que conduzem em procissão as tuas imagens de escultura. Parece alguma coisa que você já viu nesses últimos dias, agora, bem próximo, digamos assim, em Osasco?
As pessoas carregando uma imagem de escultura e dizendo, ele é meu padroeiro, ele é meu protetor. O que dizer do Círio de Nazaré, lá em Belém? Eu falo Belém do Pará, não Belém da Judéia, mas Belém do Pará, que tem o Círio de Nazaré, para quem não sabe, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, e o povo só se fala naquilo. É uma procissão enorme, e carrega aquele negócio, aquela procissão gigante, as pessoas ali adorando, diz, não, mas eu estou adorando a Deus. Não, mas Deus não quer esse tipo de adoração. Deus não aceita esse tipo de adoração com imagens. E é o que diz ali, ó, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar, ainda que de repente aquela imagem seja a imagem, digamos, do próprio Jesus. Mas Deus não quer esse tipo de coisa. Deus não quer esse tipo de adoração. Olha só o que acontece quem anda nesse caminho, quem procura esse tipo de situação. Salmo 115, versículo 1, de 1 a Salmo 115, 1 a 8. Olha só a situação. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Versículo 2. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus, o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem e todos que confiam nele. A pessoa que ela tem um ídolo, que formou um ídolo, que nada pode fazer, que nada pode salvar, a palavra está dizendo que ela vai se tornar igual àquela estátua de gesso, igual àquela estátua, digamos, de madeira ou de barro, porque tem boca, mas não pode falar, não pode salvar, não pode fazer nada. Nada pode fazer, aquilo ali não é para adorar a Deus, Deus é contra todo esse tipo de situação. E o que dizer da pessoa que ela tem um pingente, mas ela guarda como fosse um amuleto, sabe? E ela se benze, ela olha para aquilo, mas Deus não quer esse tipo de adoração. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem simbologia, sem misticismo, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. E não é só dentro, fora da igreja evangélica, não. Às vezes dentro da própria igreja, se você, obviamente, vê isso na TV ou assim, você começa a ver as coisas e começa a dizer, meu Deus, mas está errado, não é para ter aquele tipo de coisa dentro da igreja, não é para ter aquele tipo de situação, e as pessoas até andam com aquilo, mas Deus é contrário a tudo isso, e é por isso que Deus nesses últimos tempos está abrindo os olhos das pessoas para que saiam, fujam desse tipo de situação, saiam fora disso, porque isso não agrada a Deus. E nós vamos ver coisas mais interessantes ainda, o que acontece com pessoas que se volta para esse tipo de adoração, achando que está adorando a Deus. Jeremias, no capítulo 7, versículo 17 e 18. É só o próprio Deus falando com o povo, que é para o povo se formatar no formato de Cristo, no formato de Deus, não do jeito que as pessoas andam aí fora. Jeremias, capítulo 7, versículo 17. Não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para provocarem a ira. A adoração a falsos deuses, a ídolos, provoca a ira de Deus. E quando você olha para ali, olha, existia a Rainha dos Céus lá atrás, que era Semiramis, né? A mulher que casou com Nimrod, na verdade era a própria mãe que ele casou, né? Mas quando você olha para aquela escritura ali que diz a deusa chamada Rainha dos Céus, quando você vem para a nossa nação brasileira, quando fala Rainha dos Céus, você traz à mente é o quê? Você traz à mente é o quê? Aparecida, a Maria. Deus, Jesus, nunca ensinou na sua palavra que nós devêssemos adorar a Pedro, a Paulo, a João, a própria Maria, mãe de Jesus. Deus nunca ensinou a fazer esse tipo de adoração. Deus nunca nos ensinou a ter ela ou a ter qualquer outro santo como padroeiro, como mediador. Deus nunca ensinou esse tipo de coisa. Não, mas eu não adoro a Maria, eu venero. É diferente.
A veneração é diferente de uma adoração. Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas se voltem somente para Ele, para pedir algo. A oração é feita a Deus em nome de Jesus. E o povo precisa entender e sair desse misticismo e se conectar somente em Deus. O Senhor não quer esse tipo de adoração. Deus nunca colocou outro mediador ou uma outra medianeira. Nunca colocou ninguém. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Isso tudo está fora daquilo que agrada ao Senhor. Isso tudo está... Ó, Isaías 44, versículo 13. Eu só estou te dando, digamos assim, matéria para depois a gente fazer um bolo dela. Isaías, capítulo 44, versículo 13 a 20. Olha só. Isaías, capítulo 44, do 13 ao 20. Oh, aleluia! O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e o aplana com o cepilho, e marca com o compasso e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Ou seja, forma um Deus para aquele Deus dentro de casa. Toma para si cedros, um toma um cipreste e o outro um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar com isso e se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e prostra-se diante dele. Ou seja, o homem vai lá no mato, no bosque, corta a árvore, com uma parte ele faz uma fogueira, faz um alimento para comer, e com o que sobrou ele pega, forma um ídolo, forma um Deus e se prostra diante dele. Não parece loucura? Mas as pessoas elas estão com a mente tão cauterizada porque acham que isso é normal. Elas têm um temor tão grande, não posso jogar essa imagem fora não, porque é a imagem do próprio Deus, é a imagem da minha padroeira. Ei, é uma loucura isso. Fazer isso e ainda diz, não, mas eu não estou adorando a imagem não, estou adorando é a Deus. Não, Deus não quer. Porque também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Versículo 16. Metade queima com outra metade, come carne, assa e farta-se, também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Versículo 17. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Misericórdia. Isso é que ele está alertando o que está acontecendo com o povo lá naquela época. Mas se nós pregarmos para os dias de hoje, isso está acontecendo nos dias de hoje, agora, exatamente na nossa nação, com todo o esclarecimento de internet, de livros, de pregações. Mas o povo está fazendo isso, e pior ainda, dentro da própria igreja evangélica, a pessoa vem para levar uma rosa, e vem para buscar um sal na igreja, para dar tempero no casamento dela. E homens que se dizem homens de Deus estão em cima de altares, entregando a rosa ungida, entregando o sal, e a pessoa pega. E tem pessoas que levam isso para dentro de casa e deposita a fé nele, naquilo ali, deposita a fé dele naquele tipo de situação. Mas isso é contrário a tudo o que se diz ao Senhor. A oração, a adoração tem que ser a Deus. Versículo 17. Versículo 18. Nada sabe nem entende, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Olha a seriedade das Escrituras. Não sabe nem entende, porque se lhe untaram os olhos para que não veja e o coração para que não entenda. Ou seja, a pessoa está com a mente cauterizada. A pessoa, ela olha, mas ela não consegue entender que aquilo está desagradando a Deus. E não tem quem ensine ao contrário para dizer, sai de tudo isso, foge desse tipo de situação. Deus não está nisso não. Mas a pessoa está voltada para aquilo. E nós estamos vivendo, amados, um tempo onde a mídia, os influenciadores, verdadeiramente influenciam as pessoas com mensagens que é de autoajuda, mensagem que vai massagear o ego da pessoa, ela vai entendendo, meu Deus, isso é comigo, falou muito comigo, eu fui tocado, mas não falou para ela que ela tem que abandonar o pecado, porque o pecado não vai dar o reino dos céus, mas a pessoa ela se enche
com tudo aquilo que está sendo falado, são coisas bonitas. Se você pegar grandes pensadores, Freud, e aí vai, se você pegar mensagens do budismo, do islamismo, tem coisas muito bonitas, mas que não levam para a salvação de Deus. E o que está acontecendo hoje? Vai você, hoje, fazer um comentário para um grande ou uma grande influenciadora de mídias digitais. Experimente postar um versículo confrontando o pecado daquela pessoa. Não precisa nem se falar nada, só recorta e cola de um levita, de um pastor, recorta e cola. Vai vir um monte de gente atrás, descendo além em você. Quem é você para falar dele? Quem é você para falar daquilo? Ei, a igreja de Cristo precisa aprender a rejeitar o fã. Porque se ela aceita o fã, ela tem que aceitar o ídolo. As pessoas não entendem, porque tem muitos, digamos assim, cantores e pastores que têm fã-clube, e aceita isso, não entende, porque aquele que aceita, a igreja que aceita o fã, ela está aceitando o ídolo, e idolatria é pecado. Mas ele não é um ídolo de adoração. Experimente falar algo contra um grande influenciador, você vai ser malhado, você vai ser taxado, você vai ser arrebentado, porque ele defende com unhas e dentes. E aquele que está recebendo a adoração do fã, vivo, eu estou falando agora da idolatria a um ser vivo. Ele não tem a capacidade de corrigir. Não faça isso não. Né? E influencia as pessoas, amados. Os grandes influenciadores hoje, eles estão trabalhando na mente das pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma época que não se prega essa palavra com seriedade, não. É o coaching gospel, é coisas bonitas, é como fosse uma mensagem de autoajuda para a empresa, para o Bradesco, para grandes empresas que contratam aquela pessoa para ser um grande motivador, para a equipe ganhar força, ganhar desempenho, mas não tem nenhum conteúdo bíblico. E eu te digo que essas mensagens, elas tocam no coração das pessoas e fazem até as pessoas chorarem, e acham que é Deus que está falando, se emociona, chora, mas Deus falou comigo, que coisa tremenda, mas confrontou o teu pecado? Não, mas falou comigo. Ei, nem todo tipo de lágrima significa arrependimento. Nem todo tipo de lágrima Deus está ali. Quer que eu te mostre na palavra de Deus? Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E agora eu vou falar do neto de Abraão, do patriarca. Abraão, seu filho Isaque, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O Esaú, ele tinha direito à bênção de primogenitura, a bênção do primogênito. Chegou cansado do campo, morrendo de fome. O Jacó, o filho mais novo, tinha feito um guisado de lentilhas. Ele querendo, o irmão não quis dar, ele negociou a bênção de primogenitura, vendeu por um prato de lentilha. E logo depois que ele vendeu, que saciou, que comeu, que ele começou a raciocinar, falou assim, não, está errado. Aí o que acontece? E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda que depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas a buscou. Ele buscou com o quê? Mas ele estava arrependido? A palavra está dizendo que não. Ó. Rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tem gente que está buscando com lágrimas, em palavras humanas, sem a unção do Espírito Santo, e está achando que Deus está trabalhando na vida dela, mas não. Tem que ter ali, a pessoa não tem que deixar o pecado, não tem que ser profano como o Esaú, porque ele vendeu a bênção dele. Ou a pessoa está se vendendo, está se trocando por coisas terrenas e perdendo a bênção de Deus. E grandes influenciadores tiram até a pessoa de ler a palavra de Deus para acompanhar o perfil e achar que tudo está bem. Ei, Jesus não está naquilo. Jesus não está nas palavras bonitas do budismo, do iluminismo, do espiritismo. Jesus não está nesse tipo de situação. Jesus está na sua palavra, que é reta e não tem curva, e que confronta as nossas vidas, e nós vamos olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso ter a minha vida transformada, eu preciso viver a nova vida. E agora voltando lá para o livro de Atos, no capítulo 3, para nós voltarmos para essa história agora, você vai entender o que aconteceu. Uma situação que era terrível. E o que está acontecendo hoje? Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, essa hora nona
era mais ou menos às 15 horas da tarde. O judeu tem 3 horários para orar. A terceira hora, que é às 9 horas, ao meio-dia e às 15 horas. Eles estavam descendo a hora nona para orar no templo, Pedro e João. Só que nesse período aqui agora, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, já tinha ressuscitado. Nós estamos agora, mais ou menos, digamos ali, nos primeiros anos da igreja, logo depois da crucificação de Jesus. Eles vão para o templo e encontram aquele moço que está ali pedindo esmola, pedindo alguma coisa, pedindo para eles. Ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro estende a mão para aquele homem que era paralítico desde o ventre, ou seja, ele nasceu com problema. Pela unção do Espírito Santo, ele toca no homem, o homem pula de pé, fica curado. Aí o homem começa a entrar e entra no templo, porque naquela época o templo ainda não era o lugar de adoração. Pedro e João, quando iam para o templo e ensinavam lá dentro do templo, eles não eram os ministros do templo. Quem era o ministro do templo era Caifás, era Anás. Eles eram pessoas do meio do povo que iam lá para ministrar. Isso começou a incomodar. E quando eles entraram no templo, com aquele que era paralítico agora curado, causou um ciúmes dentro do meio religioso, que foi terrível, a ponto de pegarem a Pedro e João e lançarem no cárcere, por causa de um benefício que fez a um homem. Entraram em um concílio entre eles, entre ali, o conclave deles ali, para dizer, e agora, o que nós vamos fazer com esses homens? Vamos agora açoitar eles, vamos repreender e falar que não ensine mais no nome de Jesus, não fale mais no nome de Jesus. Ei, aquele povo, Anás e Caifás, ele tinha a Torá. Ele tinha o Antigo Testamento, eram pessoas religiosas, mas eram cegos e conduziam o povo na cegueira. Aí chega Jesus quebrando todo o paradigma dos judeus e revelando-se como o próprio Deus, e agora Jesus para eles não é o Senhor. Jesus para ele não quer dizer nada. Vá você dizer lá fora que Maria não pode responder a oração. Vá você dizer que é bobeira ir lá na Aparecida e andar de joelho lá, ou até mesmo fazer uma caminhada. Vai dizer para uma pessoa, ela vai dizer que você é louco, você é fanático, porque eu estou adorando e Deus está lá, e quando eu estou lá eu sinto uma paz tão grande. É tão bom, eu já fui lá também. É tão bom, eu sinto uma paz tão grande. Ei, nem tudo que você sente bem, uma paz grande, não é o inimigo cativando para deixar você na cegueira, para deixar a pessoa na cegueira, para não buscar nas escrituras, para não entender a vontade de Deus. Ah, pastor, mas tem tantas pessoas lá que cadeira de roda, foram de cadeira de roda ficou lá, tantas coisas aconteceram, amados. Não sejamos inocentes. Quando o Moisés compareceu diante do faraó para que ele libertasse o povo, Moisés jogou o cajado no chão, transformou numa serpente. O faraó falou assim, grande coisa, os meus encantadores fazem a mesma coisa. Aí eles pegaram, jogaram o cajado no chão, o madeiro, transformou numa serpente, só que a serpente, que era do cajado de Moisés, comeu, tragou a outra. Ou seja, eles fizeram a mesma coisa. Amados, não se encuque com coisas grandiosas não, porque templos satânicos em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, o bruxo, ele levita do chão. Se você nunca viu isso, você nunca viu, entenda o que eu estou te falando. Tem bruxos que eles levitam dessa altura do chão, mas não é no poder de Deus, é no poder das trevas. Eles voam, tem vídeos na África, em praça pública na África, que o bruxo, ele está aqui em cima, ele não está com aquela mochila de flutuação, de voar, não. O bruxo, ele dá cambalhotas lá em cima. Uma certa vez eu estava vendo um programa, e aí o pastor estava, era um programa daqueles que leva o pastor, leva o padre, e leva, e você deve até saber do que eu estou falando, né? Um rapaz de lá falou assim, mas isso aí é bobeira, você precisa ver o que o meu mestre faz lá no templo. Ele estava se referindo ali para o lado da aclimação, onde tem alguns lugares ali que tem adoração maligna. Você precisa ver, né? Ah, pastor, então não tem o poder de Deus, que você está andando de um lado para o outro, nunca vi você flutuar. É interessante para quem fazer esse tipo de coisa? É para enganar a pessoa, para ela achar, não, aqui está o poder. Satanás, ele tem o poder dele limitado, mas ele tem. Ele faz grandes coisas, opera prodígios, se possível, até para enganar os eleitos de Deus. Nós vivemos num tempo que nós não podemos nos inculcar com coisas que, olha, só pode ser de Deus, porque para o homem flutuar, não, amado, nada disso tem a ver com Deus. Nada desse tipo de coisa. O inimigo, ele tem a sua astúcia. O inimigo tem os dele.
para fazer prodígios, para enganar muitos que estão lá e sabe o que está acontecendo. Mas chega uma pessoa lá e vê outro andando no vidro, vê andando no fogo e não corta o pé, fica maravilhado. Mas aquele que está lá está com a alma vendida para Satanás, ele faz aquelas grandes coisas. Ele anda com o pé em cima do vidro, ele passa em cima do fogo e não acontece nada com ele. Esse tipo de coisa acontece. Não é só, na igreja acontece coisas. Não, lá na Aparecida acontece coisas. Se você for num salão de macumba, lá acontece coisas também. Porque se não acontecesse, por que você acha que pessoas iam pagar fortuna se não acontece nada? Acontece. O mundo espiritual ele está em movimento. O mal está agindo, o maligno está agindo na vida das pessoas. Está agindo no meio do povo e a igreja não se deu conta disso. E voltando aqui às Escrituras, no versículo agora, 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou porque olheis tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O povo está querendo adorar agora a Pedro e a João. O povo correu atônito para cima dele, querendo agora prestar uma adoração a ele. Olha só o que Pedro fala. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nós, seja por nós, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a sua face, Pilatos negasse, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homicida, ou no caso do Barrabás, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Está falando, gente, não é para vocês virem adorar eu e o João, não. Nós fizemos só a obra que Jesus nos ensinou a fazer. Nós pegamos, oramos em nome de Jesus, esse homem está andando. Nós não temos nenhum mérito nosso ali, não. Não é porque eu sou santo, que eu jejuei, que eu sou santo, que essa coisa aconteceu. Não, aconteceu no nome de Jesus. Não se engane, tudo é feito no nome de Jesus. E aí ele traz todo aquele ensinamento: olha, vocês crucificaram, vocês mataram o autor da vida, Jesus. É a ele que nós devemos ter, a nossa adoração é somente a ele. Devemos adorar somente ao Senhor Jesus. Voltando aqui, versículo agora 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, que já apagados são os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Adianta mais. Aí no versículo 4 agora. Aleluia. Capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a afirmação que ele faz aqui agora. Debaixo dos céus não existe outro nome que nós podemos ser salvos. É só o nome de Jesus, é quem tem o poder para nos salvar, para escrever o nosso nome no livro da vida. É só ele, é quem pode fazer todas essas coisas. Ou seja, nós temos que buscar na palavra de Deus, não em vãs filosofias, em situações que só massageiam o ego, mas naquilo que produz salvação. Se você, amado, você na tua casa, você ainda tem algo lá do passado que você tem um temor tão grande de jogar aquilo fora, uma imagem de escultura, um pingente, um cordãozinho, algo que ali você olha e você ainda tem aquele temor. Não se preocupe, pode se desfazer desse tipo de coisa. Mas pastor, é de ouro, então vende, derrete, faz qualquer outra coisa, tira aquilo da tua vida. Aquilo pode estar atrapalhando o fluir da graça de Deus na tua vida. Pessoas que entram na tua casa e aí olha, sabe como você era antes, está indo na igreja, não, ela continua alimentando, achando que ela não vem na igreja, mas ela acha que ela pode se curvar diante da imagem, porque ela viu uma semelhante na casa do crente. Então, eu estou aqui, não fui na igreja, mas estou diante de Deus. Aí ela se prostra lá e vai adorar, em vez de buscar na palavra de Deus. Muitas situações acontecem de pessoas que acabam alimentando o erro, sem perceber que está, digamos assim, aceitando que o amigo, que o parente continue no erro, porque não chegou a tirar da própria vida dela.
As pessoas precisam olhar para nossas vidas e dizer, não, eu não vejo mais isso na vida dele. É uma pessoa que bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Ah, mas quem fuma vai para o inferno. Tem coisas, amados, que não agrada a Deus e alimenta. O que dizer de uma pessoa que ela vai dar uma festa? Vai falar, eu não bebo, mas a bebida não é para mim, é para quem vem. Você está alimentando o vício das pessoas. Em vez de você estar alimentando com a palavra de Deus, você está continuando deixando naquele ciclo vicioso. Ah, mas pastor, mas não tem nada a ver na minha casa ter um barzinho ali, né? Porque não é para mim. Se não serve para você, como que você vai colocar para os outros? Se não serve para a tua vida, você está instruído na palavra que não serve para você, por que você vai alimentar os outros no erro? Por que você tem algo? Não, mas eu tenho um crucifixo porque eu paguei ele muito caro e eu vou dar para alguém. Se não serve para você, não serve para mais ninguém. Se desfaça de tudo isso. Concentre-se no Senhor. Os tempos estão próximos. Jesus está voltando. Não é tempo de nós ficarmos nos antigos rudimentos, não. É tempo de nós termos a mente aberta para o novo de Deus. Se você não tira as coisas velhas, como que você quer o novo de Deus? Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Mas você não jogou fora a bagagem antiga. Joga aquilo fora, desfaça-se daquilo. Aquilo não vai te levar a nada, a lugar nenhum. Agora, sabe que você tem que pegar esta palavra aqui, ler ela, entender, vir nos cultos, buscar, pesquisar, entender o que Deus tem para você. Ou também repreender aquele tipo de situação. Ah, eu vou em tal lugar, vou pegar uma pedrinha. Não pegue nada, não compre nada dentro de igreja, não pegue nada. Jesus entrou no templo e chicoteou todos que compravam e que vendiam. Então, quer dizer, como que a pessoa vai na igreja, ela tem que pegar um ponto de contato. Não, isso daqui é só para simbolizar minha fé. Aí ela pega aquela flor que daqui a 2 dias ela está podre, fedendo, mas a pessoa não tem coragem de jogar fora. Ela levou o sal está lá em cima, aquele negócio feio, horroroso lá, mas ela está achando que dali vai sair alguma coisa. Não, porque esse sal recebi foi na igreja. Então, se é da igreja, é porque serve para alguma coisa. Aí a pessoa põe um monte de coisa, até um altar na casa dela ela tem. Não jogou aquilo fora, esquece de tudo isso, esquece de todas essas coisas do passado. Hoje você não precisa mais disso, não. Hoje você só precisa entrar no teu quarto, ajoelhar e orar ao Pai em secreto, em nome de Jesus, e o Senhor está te ouvindo. Mude o teu comportamento, mude a tua vida, deixe que Jesus conclua a obra na tua vida. Não retarde a promessa de Deus. Quanto mais a pessoa fica engodado naquilo, o que era para vir logo acaba se protelando, vem depois. Porque se vier, a pessoa vai estragar. Aí fala, mas está demorando muito. Mas está demorando muito. Será que você não está retardando esta bênção? Será que você não é o culpado de o processo de Deus estar mais adiantado na tua vida? Muitas pessoas estão com a vida parada, retida, porque está andando no antigo rudimento. Não se desprendeu das coisas velhas. Não deixou o tradicionalismo. Ela acha que o ensinamento que ela tem, ela acha que a Igreja Católica foi a primeira igreja, né? Jesus fundou a Igreja Católica, é a primeira igreja. Amados, a primeira igreja é a igreja primitiva. Não tinha nome de ninguém. A primeira igreja, ela foi perseguida por Nero, perseguida por os imperadores romanos. A igreja eram jogados na arena dos leões. Pedro não foi o primeiro papa. A igreja, só depois do ano 300 da era cristã, depois de 300 anos depois de Jesus, é que Constantino, né, resolveu, por causa de política, trazer o cristianismo para dentro do Império Romano. Igreja apostólica, né, Igreja Católica Apostólica Romana. Isso só vai acontecer no ano 300. Do 300 para trás, as pessoas adoravam só a Deus, não tinha imagem de escultura, não tinha nada. Foi o Constantino quem implantou dentro das igrejas. Não tinha adoração a Maria, não se acendia a vela pelos mortos. Foi no ano 304, foi no ano 306, foi implantando todo esse tipo de coisa que veio do paganismo. Não tinha nada disso. 300 anos é muito tempo, amado. A igreja viveu 300 anos perseguida, mas de um jeito, a igreja dos apóstolos. Aí depois desses 300 anos, aí descambou tudo. E aí tem pessoas hoje que ficam com um temor tão grande de jogar a imagem dela fora, porque ela aprendeu que a igreja, aquela é a igreja. Jesus não fundou a Igreja Católica, não. A igreja que Jesus fundou foi o cristianismo que os apóstolos deram sequência. Esse nome veio mudar lá depois, no ano 300. Então tem muitos ensinos ali, né? E foi no concílio de Milão que colocaram essas coisas dentro da igreja. Então o povo precisa
a parar de ter esse medo. Jesus não vai te condenar porque você jogou a imagem fora. Jesus não vai te condenar porque agora você não reza mais para Maria. Jesus não vai te condenar porque você não se benze na frente de uma igreja. Tudo isso são dogmas humanos. O teu coração tem que estar no vivo e verdadeiro Deus. Esquece de tudo isso. Venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus e ter a tua vida transformada. Aleluia! Glória a Deus! Apocalipse capítulo 1, versículo 8, para finalizar. Jesus, amado, ele é o próprio Deus. Jesus é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, se deu na cruz do Calvário para nos salvar. Aqui é o próprio Senhor Jesus declarando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que você deve adorar, invisível, mas real. Você deve adorar somente a Ele. Apocalipse agora 22, 16. Apocalipse 22, 16 e 17. E a gente já finaliza. Glória a Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus é esta água. Esta palavra que eu estou sendo ministrada aqui, através do Espírito Santo de Deus, não sendo tendencioso, não porque... Não, é a Bíblia. Você tem que buscar em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aplauda bem forte ao Senhor e se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9. Coloca na tela em nome de Jesus. Você que está aqui nesta noite, e você ouviu esta palavra, e dentro de você, você lembrou que tem tantas coisas que você precisa jogar fora. E você até mesmo nunca confessou a Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A palavra do Senhor diz assim, ó, sabe, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa confessar a Ele como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E aí você será salvo. Quem tem o poder de colocar o teu nome no livro da vida é o Senhor Jesus. Se você nunca entregou a tua vida para o Senhor Jesus, levante as tuas mãos ao céu assim, juntamente comigo, que eu vou orar e o Senhor Jesus mesmo vai escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Tem alguém? Não? Se você está nos assistindo pela live e ouviu isso e ficou até de cabelo em pé com tudo que você ouviu, e você nunca confessou a Jesus como teu Salvador, este é o teu momento. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará todas as coisas. Então você que está aqui na igreja, você veio para cá, mas veio cansado, desanimado, pensando, meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra forte, porque eu preciso de alimento espiritual. Estou até pensando em parar. Se você está cansado, pensando em parar, eu te convido, vem aqui à frente, que eu vou orar, e o Senhor Jesus Cristo vai te fortalecer. Se você não está bem, você precisa de uma oração de fortalecimento, saia do teu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Estão todos bem? Então fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, aqui está o teu povo que ouvir esta palavra, uma palavra até dura, Senhor, mas esta é a palavra da verdade, é a palavra que produz salvação. Meu Deus, essa pessoa que aqui está, meu Pai, na tua casa, fortalece ela fisicamente, espiritualmente, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu amor sobre a vida de cada um deles, meu Deus. Ô Senhor, que ela não saia aqui da mesma maneira que ela entrou. Esta pessoa, meu Pai, ela tem orado pela vida sentimental, ela tem orado pela vida profissional, ela tem orado, meu Deus, pela vida espiritual, querendo, meu Deus, uma mudança, meu Pai. Mas essa mudança só pode acontecer através do Senhor. Então faça isso, Senhor, a cada oração, meu Deus, que essa pessoa fez, meu Deus, que o Senhor venha responder segundo a tua vontade e segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.